não é? Quando a filosofia caiu no gosto de uma determinada sociedade, de um determinado tempo, ela pode virar uma grande ideologia, e daí o que impera não é a razão, mas é um conjunto de pensamentos que às vezes apenas justifica um momento histórico, às vezes inclusive um momento que depois nós gostaríamos de apagar da história, né, da humanidade. O que eu estou dizendo aqui são grandes ideias, né, que convencem as pessoas. Eu vou falar bastante aqui hoje pela manhã sobre ideias que convencem e devem convencer e precisam convencer, porque nós vivemos de ideologias, né, de conceitos que nós vamos agregando na nossa vida e nós vamos aceitando tais conceitos e vamos reproduzindo. Mas antes de entrar, né, nesse assunto que nós odiamos, a política, eu queria, acho que antes ainda fazer aqui um agradecimento aos alunos, não é, de filosofia, agradecer os amigos que vieram então da faculdade Unibrasil, do curso de Direito, eu vejo alguns, do curso de Filosofia do Barbosa e outros, não é? E pela biblioteca, né, ter aberto esse espaço para nós. Eu acho que nós estamos, e junto com isso queria dizer, não é, que nós estamos, a nossa palestra acontece numa semana bem interessante, porque a democracia brasileira nesta semana teve algumas vitórias. A democracia paranaense e a democracia brasileira, né, tiveram algumas vitórias. Eu queria citar apenas aqui a regulamentação, não é, dos funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná, que está ocorrendo, não a gosto, mas sim a contragosto, eu imagino, dos próprios deputados estaduais, a contragosto e pela pressão social, e isso eu vou valorizar também na minha fala aqui hoje de manhã, aconteceu a aprovação do ficha limpa, não é? Embora ainda, obviamente, precisa ser discutido os termos, a linguagem com qual foi aprovado, para não cairmos numa cilada, não é? Mas foi aprovado, e isso é motivo de felicidade, não é? Ontem um estudante ainda me trouxe um jornal onde o Luc Ferry, não é, o ex-ministro da Educação da França, esteve numa grande universidade aqui em Curitiba falando sobre, não é, a tolerância religiosa, ou ainda, especialmente, uma discussão republicana da religião na nossa sociedade. O que significa isso? Nós estamos trazendo temas espinhosos para discutirmos dentro das universidades e as pessoas estão procurando esses temas. Quando nós começamos a discutir isso, eu penso que a democracia está avançando. E o que significa isso? Significa que hoje nós vivemos no Brasil o maior período democrático que nós já conhecemos. Nós estamos aí completando pós-regime militar, não é, hoje, em 2010, quer dizer, nós estamos comemorando o maior período de democracia que o Brasil já teve. E isso significa 20 e poucos anos. Nós não sabemos o prazer e a sensação de vivermos a democracia, não é, de 100 anos, 50 anos, 200 anos, como alguns países, não é, de direitos humanos, de liberdades individuais, de liberdades políticas. Nós não sabemos isso. Portanto, o que queria dizer, e mesmo esses países que vivem, não é, 200 anos de democracia, eu diria que eles ainda não sabem exatamente, definitivamente, o que é a democracia. Por quê? Essa coisa não se constrói, ou ela não existe pronta em algum lugar. Qualquer modelo externo, não é, que nós fôssemos buscar como exemplo para o Brasil, para nós, não é, povo brasileiro, nós não traríamos pronto, e nem tampouco seria bom esse modelo, fosse ele europeu, norte-americano ou qualquer modelo que fosse, ele não poderia ser trazido pronto. Com isso quero dizer, não é, que a democracia, a liberdade que nós temos, nós devemos garantir da nossa maneira. Nós somos, não é, uma sociedade, uma comunidade
que precisamos aprender a construir a democracia brasileira. E essa coisa não se constrói de um dia para o outro. E não se constrói sem esforço. Se nós esperarmos por eles, não é, os políticos, aqueles que nós dizemos assim, ó, eles são, nós não somos políticos. E eu queria especialmente desfazer esse equívoco aqui. Não é, dizer assim, ó, os políticos, e nós estamos nos eximindo de sermos, não é, seres políticos. Vou aqui utilizar alguns filósofos, não é? Acho que vocês têm já no folder aí, chama-se folder, Priscila, uma grande representação daquilo que eu gostaria de dizer aqui, usando sim lá uns elementos da filosofia grega, da política, do Platão, do Aristóteles, do Protágoras. Eu queria citar alguma coisa do Maquiavel, alguma coisa do Benjamin Constant. Os estudantes de direito aqui já conhecem esses autores, não é? Queria falar sobre a invenção da política, vou falar sobre a invenção da política, mas o meu objetivo, queria que ficasse muito claro, e o primeiro, não é, um dos pedidos que fiz para o grupo organizador é assim, ó, nós não temos aqui hoje uma vinculação partidária, tá? Nós não queremos, eu não quero de forma alguma vincular a palestra a um partido político, a uma ideologia em específico, embora se você dissesse assim, ó, a fala do Bernardo é neutra, ela não é. Ela não tem interesse político, ela tem interesse político, não partidário, mas político sempre. Né? Então, a minha fala não é, e não quero que apareça uma fala morna, neutra, de forma alguma, porque eu tenho endereço, não é? E eu queria aqui trazer a inteligência de vocês para pensar um pouquinho e compreender que nunca, não é, jamais nós somos neutros. Que a posição em relação à política, eu não sou do partido X, não sou do partido Y, portanto eu sou neutro. Esta posição, ela não existe. Não é? A posição de quem se autodenomina neutro, ela é pacífica, ela é apática, ela é estéril. Mas não no cômputo geral, né? Na conta geral e final, o sujeito que se diz neutro, ele é massa de manobra. Né? O sujeito que se diz neutro, ele não participa ativamente, mas participa passivamente. E o seu voto, ou a sua anulação de voto, ela é apropriada por um grupo político, por um grupo ideológico. Então, você queira ou não, omitindo-se ou ativamente participando, você sempre é e será um ser político por natureza, e isso não tem como você negar. Você pode retoricamente usar o discurso dizendo eu não me envolvo com política porque esta coisa não presta,